Paz família, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso e vosso podcast do canal FD Yuris. Hoje nós iremos abordar sobre um tema muito esperado, que é a questão dos impostos sobre rendimentos das pessoas singulares. E para tal, nós temos conosco o Dr. Eide Cunha, que vai nos brindar com essa matéria. Dr. Eide, como é que o Dr. Eide está? Graças a Deus, eu estou bem de saúde e também com boa disposição. Viva, viva! O Dr. Eide já é da casa e acredito que esse é o terceiro episódio que estamos com o Dr. Eide. Com o Dr. Gilton, eu acho que é o terceiro, mas com a FDI hoje deve ser já o quinto. Uau! Dois com a doutora Kátia, Certo. tive também dois com o doutor, acho. Uau! Bom, mais uma vez é uma honra termos o Dr. Eide Cunha aqui no canal da FD Yuris. Em primeira instância, eu gostaria, doutor, de ter uma noção clara do que são impostos. Eu sei que o doutor já abordou noutros episódios, porém acredito que é sempre bom, nunca sabe qual, porque há grandes chances desse episódio atrair novas pessoas ou um novo público por conta do assunto, que é um assunto muito abordado hoje em dia na nossa sociedade, não só por juristas ou contabilistas, mas sim pela sociedade em geral, que tem interesse nesse tema. Então, doutor Eide, o que é que são impostos? Ok. Olha, impostos são prestações pecuniárias e coativas que são impostas pelos Estados a pessoas, são impostas por uma entidade de direito público, que é o Estado, para entidades de direito privado, que são chamados de contribuintes. Então, eu normalmente gosto de dizer, e para quem já assistiu os podcasts meus aqui na FD Yuris, sabe que eu gosto de dizer que o imposto é uma espécie de vaquinha. Na verdade, são essas prestações que nós pagamos ao Estado que decorrem de um ato normativo. Só que eles são obrigatórios, porque independe da nossa vontade, porque advém do imperativo constitucional, que todos nós somos obrigados a contribuir para a manutenção das despesas públicas. Então, imposto é isso, é uma prestação pecuniária coativa e unilateral que o Estado impõe aos particulares, às entidades, às pessoas coletivas e singulares, no intuito de prestarem a manutenção das despesas públicas. Sabemos que nesse ano o Estado aprovou o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. E eu gostaria de saber, doutor Eide, o que é esse imposto? O que é o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares? E qual é a real vantagem ou a possível desvantagem? Ou por que o Estado decidiu criar um imposto desse gênero? Ok, eu vou tentar responder de forma um pouquinho simplificada, porque não sei quais são as questões que vêm depois, Certo. mas caso eu responda já, depois se calhar pode simplificar nas demais. Mas na verdade o que é que acontece? Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. É um imposto que tributa o rendimento, conforme o nome diz, é um imposto que tributa o rendimento, mas das pessoas singulares. Ok. Eu vou tentar, assim de forma muito breve, contextualizar. Na verdade, Angola está a passar por um processo de reforma tributária que já foi previsto há mais de 15 anos. Em 2011 foi aprovado um decreto presidencial, que é o decreto executivo, que são as linhas gerais do executivo para a reforma tributária, decreto presidencial 50/11, penso que é de 15 de março. E esse decreto, ele apresenta, ou fez uma previsão de como é que seria a reforma tributária em Angola, como é que devia ocorrer, desde a tributação sobre a despesa e a tributação do rendimento. E essa reforma foi consubstanciada em 3 prismas e num período dividido entre curto e médio prazo. E nós estamos nessa altura, com a reforma da tributação do rendimento, nós estamos praticamente nas últimas fases dessa reforma prevista por esse decreto. Então, o que é que acontece? Quando digo foi feita ou foi prevista em 3 nuances, em 3 perspectivas, primeiro houve o próprio decreto, estabeleceu uma previsão da reforma a nível uma reforma administrativa que é em função aos órgãos. Por isso é que depois, isso foi em 2011, em 2014 começa a surgir, por exemplo, surge pela primeira vez a Administração Geral Tributária, pela junção do DNA, DNI, Direção Nacional dos Impostos, e o SNA, Sistema Nacional, Serviço Nacional das Alfândegas, e o PERT, que é o Projeto Executivo para a Reforma
tributária. Depois houve então a reforma legislativa e agora estamos na fase da reforma tecnológica, por isso é que surgiu o portal do contribuinte, entre outros. Passamos, né, pela tributação de despesa, o próprio decreto presidencial previu então a inserção, a instituição, por exemplo, do imposto de valor acrescentado e também trouxe em algumas linhas, por exemplo, como é que seria a reforma da tributação do rendimento. Então o IRPS vem consubstanciar aquilo que estava previsto já nesse decreto presidencial que traçou as linhas gerais do Executivo para a reforma tributária. Então, o IRPS, na verdade, é uma parte da reforma da tributação do rendimento. O que é que ocorre? O sistema fiscal angolano está consubstanciado, está categorizado em tributações sobre a despesa, tributação sobre o rendimento e tributação sobre o patrimônio. Na tributação sobre o rendimento, nós temos vários impostos que tributam o rendimento. Temos o IRT, temos o imposto industrial, temos o IAC, temos o imposto predial na vertente arrendamento, que é renda, por exemplo. O imposto sobre o rendimento das pessoas singulares veio simplesmente, é um imposto que é criado, que vem unificar o sistema tributário, vamos assim dizer. Ou seja, vem revogar toda a tributação sobre o rendimento das pessoas singulares que estava dispersa e vem automaticamente criar um único código, um único diploma que vai tributar as pessoas singulares. Ou seja, uma pessoa singular, o indivíduo, no atual sistema fiscal angolano sobre o rendimento, uma pessoa é tributada, o seu rendimento é tributado em sede de imposto sobre o rendimento de trabalho, é tributado em sede de IAC, imposto sobre aplicação de capitais, é tributado em sede de imposto predial. Se eu tiver, por exemplo, uma casa e arrendar, por exemplo, o rendimento que eu oferi dessa casa eu também vou pagar o imposto, que é o imposto que é predial. Nós temos também uma tributação residual que é em sede do imposto de selo, que é a verba 23.3. Então, o que é que acontece? As pessoas singulares, hoje em dia, são tributados por vários impostos, ou seja, cada categoria de rendimento é tributada em sede de um diploma. Já o IRPS veio automaticamente simplificar e unificar a tributação do rendimento das pessoas singulares, ou seja, ao invés de existir vários impostos que tributam o rendimento das pessoas singulares, existirá apenas um único imposto, que é o IRPS, que vai tributar o rendimento das pessoas singulares. Eu não quero me alongar, obviamente que trouxe várias vantagens, que se calhar vamos falar no decorrer da conversa. Podcast, exatamente. Sim, doutora Ida, eu gostaria de saber, então, quais são as principais mudanças para os trabalhadores, sendo que surgiu o imposto sobre rendimento das pessoas singulares. Será que isso influencia até certo ponto os trabalhadores? Ou qual grupo específico de trabalhadores e quais são as principais mudanças? Ok, existem várias mudanças. Primeiro é que antigamente as pessoas eram tributadas por vários diplomas, por vários impostos. Hoje em dia serão tributados por um único imposto. Quer sejam os trabalhadores por conta própria, que são os trabalhadores dependentes, quer sejam os trabalhadores por conta de outrem, que são os trabalhadores independentes, incluindo nesse caso os profissionais liberais, como os advogados, como os contabilistas. E o que é que acontece? Uma das grandes mudanças, por exemplo, aqui, e que vai se refletir na vida das pessoas, é que existe um princípio de tributação, um princípio internacional sobre a tributação do rendimento, que é o princípio da capacidade contributiva. O atual sistema fiscal angolano não traz uma manifestação real da capacidade contributiva, principalmente quando nós olhamos na tributação do rendimento das pessoas, o atual IRT. Por quê? Porque não é imposto pessoal, porque não atinge realmente a capacidade de contribuir das pessoas. A capacidade de contribuir é revelada pelo rendimento e a despesa, por exemplo, realizada. Hoje em dia, com o IRPS, as pessoas, por exemplo, vão poder deduzir despesas de saúde e de educação. Isso não existe, por exemplo, no atual sistema fiscal da tributação sobre o rendimento. Isso é uma diferença, uma das vantagens, por exemplo. Ok, interessante. Eu gostaria de saber, então, nesse caso, existirão categorias diferentes de contribuintes ou não? Existirão sim. Como é um único imposto, né, que vem tributar o rendimento das pessoas singulares, o nosso atual sistema fiscal é um sistema cedular. O que é isso, um sistema cedular? Ou seja, cada cédula ou cada categoria de rendimento é tributado num diploma ou num imposto específico.
Por exemplo, se eu aplicar algum rendimento no banco, vai gerar juros. Como aquele rendimento é da aplicação de capitais, então essa categoria de rendimento é tributada em sede daquele código, daquele imposto. Ok. Se eu, por exemplo, trabalhar o rendimento que advém do meu trabalho, também é tributado de forma autônoma, ou seja, numa outra categoria de rendimento. E assim por diante, se eu tiver, por exemplo, uma casa e decidir arrendar aquele rendimento, aquela cédula de rendimento também é tributado de quê? De forma autônoma, de forma separada. Por isso é que se diz que o atual sistema fiscal é um sistema cedular, que é um sistema fiscal típico de países pouco desenvolvidos. Essa nova tributação, que é a tributação única sobre o rendimento, é uma tributação moderna e que equipara-se ou é própria de países desenvolvidos. Ok. Exato. Não sei se eu... Acho que fugiu um pouquinho a pergunta. Sim, eu gostaria de saber quem está sujeito ao imposto sobre rendimento das pessoas singulares. Eu acredito que nessa fase muitas pessoas devem estar a se questionar: será que os lotadores devem pagar? Será que aqueles indivíduos que têm uma determinada empresa que não está constituída também deve pagar? A mamazungueira, o senhor que repara roupas, sapatos, será que eles também estarão sujeitos a esse imposto? Exatamente. Uma pergunta interessante. Na verdade, o que é que acontece? Não é que eles estarão sujeitos. Eles não só estarão sujeitos em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, como eles já estão sujeitos ao imposto sobre o rendimento do trabalho. O que é que acontece? Tecnicamente existe uma diferença de sujeição e de isenção, ou de não sujeição, desculpa, e isenção. O que é sujeição? Acabam estando sujeitos a um certo imposto toda pessoa ou todo o rendimento que acabam aparecendo na norma de incidência do imposto. Quando o imposto, por exemplo, quando a norma de incidência diz que estão sujeitos a imposto todas as pessoas singulares que ofiram um rendimento, não é? Então significa dizer que todas as pessoas singulares acabam estando sujeitas, ou seja, são tributáveis em sede daquele imposto. Só que a isenção é uma característica especial da sujeição. O que é isenção? Isenção significa dizer que a pessoa está sujeita, mas por alguma razão específica não vai pagar, não vai ser tributada. Por exemplo, eu sou uma pessoa singular, estou sujeito ao imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Porém, se eu oferir, por exemplo, um rendimento de 40 mil kwanzas, por se considerar um rendimento muito baixo, eu poderei não pagar. Eu estou sujeito, porém isento. Já a não sujeição é diferente da isenção. A não sujeição significa dizer que eu não apareço na norma de incidência. Por exemplo, o IRPS tributa rendimento das pessoas singulares. Certo. Então, uma pessoa coletiva não está sujeito ao IRPS. Ele não está isento, não. Ele não está sujeito. Agora, uma pessoa singular que não paga IRS por alguma razão, ele está sujeito, porém que é isento. Então, quer dizer, lotadores, cobradores, taxistas, zungueiras, pasteleiros, todos eles estão sujeitos ao imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Porém, poderão estar isentos, poderão não pagar em função da forma como realizarem a sua atividade e o rendimento que oferirem, que é aquela questão, por exemplo, se oferirem trabalhos ou rendimentos dependentes, vão cair naquela tabela, né, que é dos trabalhadores que oferem rendimentos dependentes e tem aquele limiar de isenção. Não sei se foi claro. Sim. Okay. Existe uma teoria de que de agora em diante a AGT tem controle total sobre as nossas contas bancárias. Eu gostaria de saber em primeira instância se isso realmente é verdade e se todo mundo será obrigado a pagar esse imposto. Já não há como alguém fugir ou arrumar um meio, uma forma de não pagar esse imposto. Olha, eu acho que uma forma de fugir o fisco, muito provavelmente os profissionais, os contribuintes, vão sempre buscar e acabarão sempre encontrando alguma forma. Mas também é visível que a Administração Geral Tributária tem procurado, o Estado em seu executivo tem buscado formas de reduzir essas lacunas da lei ou das leis que permitem então os contribuintes fugir ao fisco e não pagarem imposto de forma fraudulenta ou sonegarem, né? Mas o que acontece? Parte dessa reforma tributária é tecnológica. A tecnologia é um grande aliado, por exemplo, do Estado para a arrecadação. Então, é através dessa tecnologia que o Estado tem usado e tem mitigado então essa fuga ao fisco.
por parte dos contribuintes. Por exemplo, hoje em dia a AGT usa inteligências artificiais, por exemplo, para inspecionar os contribuintes. E a AGT tem arrecadado muito com isso, porque até mesmo a máquina é muito mais rápida a agir em função e auxilia, dinamiza o trabalho do homem. Certo. Exatamente. Então, o que é que acontece? A AGT hoje em dia, fugir o fisco, provavelmente ainda existirão formas, o ser humano, os profissionais vão sempre buscar uma forma de não pagar ou de reduzir a carga tributária, quer seja de forma lícita ou quer seja de forma ilícita. Porém, as lacunas ou os caminhos para essa prática estão cada vez mais reduzidas, não é? E relativamente a essa questão das contas bancárias, eu penso que vamos poder falar com maior precisão quando de facto a lei for publicada. A lei já foi aprovada, entrará em vigor apenas em janeiro de 2027, mas ainda não foi publicada, salvo o melhor entendimento. Mas na proposta de lei, por acaso, eu penso que no artigo 33, se não estou em erro, existia assim uma norma que dizia que os bancos terão a obrigação de remeter ou de submeter mensalmente à Administração Geral Tributária os rendimentos que foram colocados à disposição, sim, dos titulares. Certo. Mas vi, por exemplo, uma entrevista da Ministra das Finanças e pronto, da Ministra das Finanças e de mais alguém que não me ocorre nessa altura, a desmentir. Então acho que vamos precisar aguardar a lei publicada para vermos se realmente essa norma ainda continua, mas estava na proposta de fato. Sim, porque existem aquelas pessoas que hoje em dia ganham 150 ou mais de 150 mil kwanzas e a princípio parece que as pessoas que oferem um salário mensal, um valor até 150 mil kwanzas serão submetidas a pagar esse mesmo imposto. E eu por vezes fico a me questionar da seguinte forma: será que será que a AGT estará a prestar atenção naqueles indivíduos que trabalham de forma autônoma, mas de alguma forma ou em nenhum momento pararam para legalizar ou para poder ter alguma conexão, algum contato com a AGT? Será que a AGT poderá correr atrás também dessas entidades? De quem mais ou menos? Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, aqueles indivíduos que vendem pela internet, não é? Há muitas pessoas que vendem tanto serviços como produtos pela internet, mas em nenhum momento eles se preocuparam em registrar a empresa em si não tem não tem NIF, é uma empresa que praticamente não está legalizada. Exato. Agora, será que a previsão da AGT com esse imposto ou sobre esse possível contacto com os bancos irá afetar esses indivíduos? Muito provavelmente sim, né? Se realmente ocorrer, se acontecer do jeito que se prevê, certamente, porque a princípio essas pessoas estão a praticar fuga ao fisco, não é? Estão a sonegar, porque a garantia do imposto ao rendimento. Eu tive um professor que sempre dizia assim, isso, a garantia do imposto ao rendimento. E na verdade existe o princípio da capacidade contributiva, ou seja, onde existir manifestação de riqueza, existirá tributação. Certo. O imposto tem que ser pago em função da capacidade de contribuir, a capacidade econômica do contribuinte. Então, quem, por exemplo, faz algum negócio e gerador de rendimento, obviamente está sujeito à tributação. Se for uma pessoa singular, hoje está sujeito ao IRT, certamente a partir de 2027 estará sujeito ao IRPS. Obviamente o que a AGT está a procurar fazer, o que o Executivo está a procurar fazer é mecanismo sim de procurar promover a justiça fiscal, porque uns pagam, outros não. E muitas das vezes muitos que não pagam são os que realmente oferem maior rendimento. E obviamente com o uso das inteligências artificiais, o que a AGT vai fazer com base nessa norma é procurar fazer cruzamento de dados para ver se realmente aquilo que o contribuinte declara é realmente aquilo que ele obteve de rendimento. Hoje em dia, por exemplo, digo isso em primeira mão por uma questão de experiência, existem muitos contribuintes que submetem, por exemplo, rendimentos zero, né? Declarações com rendimento zero ou sem rendimento, por exemplo, durante o exercício para a AGT, mas ele, por exemplo, teve rendimento, ele teve atividade. Por exemplo, muitos contribuintes receberam mensagens nessa altura das repartições fiscais ou da AGT, que a AGT identificou que, afinal de contas, o contribuinte submeteu a declaração a zero,
mas que na verdade ele teve atividade durante o período. Isso tudo é com auxílio das inteligências artificiais. Hoje em dia, por exemplo, quem, por exemplo, declarar que não está a ter atividade, mas se estiver a obter muito rendimento na sua conta bancária, muito provavelmente eu penso que a GT está a preparar aí um ficheiro que comunique do banco, por exemplo, até os seus próprios sistemas. Porém, eu acho que isso depois vai ser muito discutido, só estamos a aguardar a publicação da lei, porque depois, muito provavelmente, isso fere, né, direitos fundamentais do próprio cidadão. Não é? Sim, então eu gostaria de saber quais são as principais obrigações dos contribuintes com essa nova lei. Quais são as principais obrigações e também quais são os possíveis direitos que os contribuintes auferem com o surgir dessa lei. Ok. As obrigações, na verdade, acabam sendo as mesmas que já existem até hoje, porque, na verdade, não é mais um imposto, né? Não é mais um imposto, na verdade, é uma mudança do sistema fiscal. Com a entrada do IRPS, todos aqueles impostos que tributam o rendimento da pessoa singular vão deixar de existir. O IRT vai deixar de existir, o imposto o IAC vai deixar de existir, o imposto predial na vertente renda vai deixar de existir, mas essas obrigações que os contribuintes têm em sede desses impostos, eles existirão dentro do IRPS, só que serão simplificados. Por exemplo, um sistema cedular é muito mais complexo com um sistema único de tributação que é essa. Por exemplo, antigamente o contribuinte teria de estudar, por exemplo, 3, 4 códigos, estudar várias normas sobre esses 3, 4 códigos para entender, por exemplo, a tributação sobre o rendimento, só a tributação do rendimento dele, como é que ele vai pagar, quais são as taxas dos impostos, quais são os prazos de entregar ou de entrega. Hoje em dia com o IRPS não. Com o IRPS, por exemplo, o contribuinte não precisa estudar vários diplomas, só um, e as obrigações acabam estando lá reunidas. Quais são as obrigações? Submeter declarações, efetuar retenção na fonte, por exemplo, mas o que? Liquidar e pagar imposto, emissão de faturas. Então, todas elas acabam estando aí. Quais são os direitos, por exemplo? Vão ter direito de dedução de despesas. Hoje em dia, com o IRPS, fora aquelas despesas que já eram dedutíveis, né, acabam sendo não só aquelas despesas, mas, por exemplo, os trabalhadores dependentes poderão, e não só poderão, também deduzir, conforme disse, despesas de educação e saúde, por exemplo. Não só dele, mas também dos seus dependentes. Nesse caso, com a implementação desse imposto, quais são então os conselhos que o Dr. Eide deixaria ou passa para quem é trabalhador ou mesmo empresário? Eu acho que até mais, primeiro para o trabalhador, para todos, para trabalhadores e empresários, começarmos a nos preocupar um pouquinho mais com assuntos que nos afetam de facto, sobretudo assuntos de natureza tributária, esses assuntos de natureza fiscal, porque acabam mexendo na nossa parte mais sensível, né, que é o nosso bolso. E principalmente os empresários que acabam sofrendo um pouquinho mais o ônus do imposto, porque, por exemplo, para os trabalhadores por conta de outrem, que são os trabalhadores dependentes, que oferem rendimento de trabalho dependente, não terão obrigação nenhuma de submissão de declaração. O sistema da Administração Geral Tributária será automatizado, a declaração será automática. Mas, por exemplo, para o empresário, não. O empresário é que vai ter a responsabilidade de submeter as declarações mensais, as declarações anuais, fazer retenção na fonte. Caso esteja distraído, por exemplo, estará sujeito a multa. Esse é um dos conselhos, ou é parte dos conselhos, por exemplo, que eu deixo. Em suma, é isso. Distraí-me um pouco mais. Sim, eu gostaria de saber também quais são as principais limitações do sistema atual em vigor, nesse caso. Porque eu acredito que se decidiram criar esse imposto, é porque a AGT ou qualquer outro órgão do Estado, ou o próprio Estado em si, conseguiu notar que o atual sistema tem certas limitações. E eu gostaria de saber, na visão do Dr. Eide, quais são as possíveis limitações que existem nesse sistema para, no atual sistema tributário ou fiscal, para o Estado decidir olhar para esse caminho que é da implementação desse imposto? Okay. Primeiro o sistema cedular, conforme eu dizia anteriormente, é mais complexo. Por quê? Porque você tem que estudar vários códigos, né? Acaba sendo muito mais complexo, porque tem muitas normas avulsas, dispersas.
Já o sistema único de tributação acaba sendo um pouquinho mais fácil de entender. Obviamente vai ser complexo para nós por ser algo novo. Sim. Primeiro, essa é a primeira limitação do cedular. A segunda limitação do sistema cedular, que é o atual, é que ele é um sistema muito mais fácil de se verificar a ocorrência da dupla tributação, que é um fenômeno ou uma realidade negativa para a tributação, sobretudo do rendimento. Sobretudo a dupla tributação econômica. Por exemplo, existe atualmente no nosso sistema fiscal angolano várias ocorrências de dupla tributação econômica. Por exemplo, quando uma determinada empresa obtém algum rendimento, o rendimento é tributado. Mas quando, por exemplo, esse rendimento é transferido para a esfera jurídica dos sócios, também é tributado. Isso é dupla tributação econômica. O que acontece também, por exemplo, se eu sou angolano e presto serviço em Portugal, o meu rendimento oferido em Portugal vai ser tributado em Angola por ter residência em Angola, mas em Portugal também será tributado em Portugal por ser um rendimento oferido lá, em função do princípio, né, do território, né? Sim. Da aplicação da lei no território ou no espaço. Então, o que acontece? Essa dupla tributação, quer seja jurídica, que é essa que eu falei da internacional, quer seja a econômica, que é a questão de tributar na esfera jurídica da pessoa coletiva e da pessoa singular, acaba sendo mitigado com a implementação, a instituição do imposto sobre a renda das pessoas singulares. Acaba eliminando a dupla tributação, sobretudo a dupla tributação jurídica. Outra limitação também, por exemplo, do atual sistema cedular, que acaba sendo um inconveniente, uma desvantagem, é o custo excessivo para o Estado e até mesmo para o contribuinte. Quer dizer, o contribuinte tem que entregar milhares de declarações, por exemplo, para cumprir a sua obrigação tributária. E o processo de cumprimento é muito mais lento. Hoje em dia, por exemplo, países mais desenvolvidos já calculam, por exemplo, o tempo médio que o contribuinte leva para cumprir uma obrigação tributária, para pagar um imposto. E quanto maior é esse tempo, menor é a arrecadação do próprio Estado. Outra limitação tem a ver mesmo com a própria arrecadação. O Sistema Único de Tributação, que é o IRPS, tem a tendência de arrecadar mais para o cofre do Estado porque alarga a base tributária. Tá? E outra coisa, ele tem a tendência de reconverter parte, né, dos agentes econômicos que estão na economia informal para a economia formal. Infelizmente, isso não se verifica tanto no atual sistema de tributação, por exemplo, com o IRT. Ok. Ainda sobre aquela questão do valor, não é? Que está-se prever pelo menos uma base até 150 mil kwanzas para as pessoas que não estarão submetidas a esse imposto. Nós gostaríamos de saber quem ganha acima desse valor. A previsão é que será tributado sobre o salário ou apenas sobre a parcela que ultrapassar esse limite. Neste caso, vamos retirar os 150 mil kwanzas e só o valor acima dos 150 é que nós vamos utilizar para retirar lá a parcela da tributação. Ok. O que acontece? Essa parte não difere tanto do que nós já tínhamos, né, em sede de IRT. Mas como é que funciona? Os sistemas ou seja, a tributação sobre o rendimento das pessoas singulares, ela é progressiva. E quando se diz que ela é progressiva e não proporcional, significa dizer que a cada incremento de rendimento, aumento de rendimento, só existirá uma tributação adicional também da taxa. O que significa dizer se alguém, por exemplo, tem um rendimento abaixo do limite de isenção, ele não paga. Mas se ele, por exemplo, começar a ganhar, vamos supor que o limite de isenção é 150, ele começa a ganhar 160. Então, essa taxa que aparece ali só tributa o excedente, que são, por exemplo, de 10. E vamos supor, por exemplo, aí na tabela existem depois outras taxas. Tem 13, depois, por exemplo, tem 16, depois tem 18. Não é? Então, significa dizer que se de 150 a 200 a taxa, por exemplo, é 16, essa taxa de 16, essa diferença, por exemplo, de 16, não é sobre a totalidade do rendimento, é só sobre a parte que acresce os 150, tá? Então é assim que funciona. Ok, agora sim entendi. É uma taxa marginal, né? Como dizem os economistas. Ok. Eu gostaria de saber, na opinião do doutor, não é? As empresas precisarão adaptar o seu sistema de processamento salarial com base nesse imposto?
Ou seja, deverão sim, não só por conta desse imposto, mas quando existe uma reforma na tributação das pessoas singulares, principalmente com grande enfoque aos trabalhos dependentes, aos rendimentos de trabalhadores dependentes, tem que atualizar sim, quer seja as suas planilhas em Excel, ou os seus sistemas de recurso humano, ou o sistema de processamento de salário. Por causa das taxas que vão alterando e a forma de cálculo também vai sendo diferente, porque até mesmo o atual sistema não permite dedução de algumas despesas. Esse futuro IRPS vai permitir dedução de algumas despesas e que também só será feito se for comprovado por faturas emitidas eletronicamente. Ok. Agora, na visão do Dr. Eide, será que esta reforma poderá incentivar uma maior formalização da economia? E fora essa questão de saber se vai incentivar uma maior formalização na economia, eu gostaria de saber também qual é o grande impacto que pode causar na economia angolana. Penso que vai causar um impacto. Pronto, só vai depender da forma como vai ser implementado, porque é um sistema moderno, é um sistema que arrecada muito mais e muito mais rápido e simplifica processos. Então, penso que tem a tendência de trazer impactos positivos, mas porém depende da forma como vai ser implementado. Por quê? Porque o que se deve nessa altura estar a fazer, se calhar vai ligar com a questão que fez sobre o Conselho. Nessa altura, quer seja a AGT, temos que aumentar primeiro a literacia fiscal. Tem que estar a estudar os códigos. Nessa altura é estudar o código. Depois tem que estar a treinar as equipas. Tem que estar a afinar os softwares. A AGT nessa altura tem que estar a afinar o portal do contribuinte. Tem que existir um período transitório. E existirá sim um período transitório de aplicação, por exemplo. Por exemplo, o próprio código prevê englobamento dos rendimentos, uma novidade que não existe no atual sistema de tributação, mas esse englobamento, a previsão de produção de efeito é só a partir de janeiro de 2028, ou seja, a lei vai entrar em vigor em janeiro de 2027, mas o englobamento só um ano após a sua entrada em vigor. Então ele trará sim efeitos positivos, significativos, vai mudar a forma de se relacionar com a Administração Geral Tributária, porque também vão aumentar os processos tecnológicos, vão reduzir os papéis, vai se tirar muita gente do informal para o formal, mas certamente só vai depender da forma como realmente esse processo de reforma for acompanhado, for liderado. Ok. Infelizmente já estamos no final do programa. Eu acredito que está tudo bem esclarecido. Qualquer questão, qualquer dúvida, podem deixar os comentários para vermos se possivelmente criamos mais um episódio ligado a essa matéria, se houverem várias dúvidas dos nossos internautas. De recordar que a FD Iures é uma editora, uma livraria, uma academia e um podcast. Então, qualquer coisa podem entrar em contato com a FD Iures e sem esquecermos que temos a parte da JB, que é a parte do audiovisual, que tem trabalhado com a FD Iures, tem trabalhado conosco, que garante com que esse podcast seja realizado. Então, seja lá qual for o trabalho ligado com filmagem, fotos, audiovisual, podem entrar em contato com a JB. Dr. Eide, eu gostaria de aproveitar esse exato momento para saber qual é o conselho que o Dr. Eide deixa para a sociedade em geral, ou a sociedade em geral, a quando da implementação desse imposto. Eu penso que até já deixei alguma recomendação, mas vou voltar a frisar. Nessa altura é que não nos assustemos, né? Evitemos, se calhar, comentários sem antes estudarmos. Eu penso que, como estamos mesmo na era do conhecimento, então o estudo, sobretudo antecipado, acaba sendo um grande remédio, um grande antídoto. Para as pessoas leigas que estão distantes, por exemplo, das áreas de tributação, busquem informações em pessoas que realmente devem buscar, em pessoas que realmente podem passar alguma informação clara, porque também existe muita desinformação. Sim. Com muitas desinformações, muito conteúdo na internet, e só aceitamos tudo que está na internet. Alguém que realmente não é da área, não estuda sobre matérias fiscais, quer produzir conteúdo do gênero. Sim. Então, esse é um dos conselhos: estudar o código para empresários, treinar as equipas,
pagar formações do género, por exemplo, a Administração Geral Tributária ou o próprio Estado, por exemplo, apertar aí na literacia fiscal. Começarmos nessa altura já, a Administração Geral Tributária tem um grande trabalho porque tem que começar já a trabalhar no Portal do Contribuinte. Por acaso o Portal do Contribuinte tem tido grandes novidades. Nessa altura temos que começar a mudar já todos os modelos declarativos do atual sistema, prepará-los para o novo sistema fiscal de tributação de rendimento. Talvez escapou-me alguma, mas eu acho que esses são os principais conselhos. Muito obrigado, Dr. Eide. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de termos o Dr. Eide aqui no nosso podcast. Eu acredito que se calhar alguém, pelo menos nos episódios anteriores que nós realizamos com o Dr. Eide, nós tivemos alguns internautas a procurar saber como podem contactar ao Dr. Eide. Eu gostaria de saber a rede social, algum contato, como é que as pessoas podem fazer para terem contato com o Dr. Eide? Normalmente não há muito, pronto, é muito fácil, né? Eu estou vinculado do HPC, que é um escritório onde eu sou responsável. HPC também tem algumas páginas, tem a página no Facebook, tem o Instagram. Nós temos um Instagram que nessa altura, pronto, é um Instagram antigo que nós já não produzimos conteúdos lá porque foi bloqueado, mas temos um novo, é só procurarem. Penso que o nome mesmo é HPC, Consultoria e Formação. Temos os nossos WhatsApps, poderia deixar aqui se permitirem. À vontade, doutor. 939-916-971-634. Esse é um dos WhatsApp principal da HPC, da consultoria. Eu penso que a outra forma de me encontrar, se calhar, é pela FD Iuris também. Há pessoas que às vezes escrevem comentários no vídeo. Eu às vezes também vou lá, dou um feedback, às vezes respondo. Também podemos interagir ali. Lá se calhar poderia deixar o e-mail, alguma coisa, né? Qualquer meio de comunicar. Dizer, não queria voltar para o conteúdo, mas dizer que existem muitas alterações, muitas novidades. Não conseguimos esgotar todas. Sim. Por exemplo, esse novo sistema de tributação das pessoas singulares, em alguns aspectos, traz também um aumento da carga tributária para as pessoas. Por exemplo, só para termos uma ideia, os benefícios atribuídos aos trabalhadores agora também vão ser tributados. Por exemplo, existem pessoas que lhes é atribuída uma viatura. O benefício oferido da viatura vai ser, né, expresso em moeda e depois também será tributado. Se, por exemplo, tu trabalhas e a empresa, por exemplo, te atribuiu uma casa, uma residência, ou, por exemplo, colocou-se, né, à disposição um espaço em arrendamento, também aquele rendimento sobre a renda também vai refletir, por exemplo, no rendimento tributável e vai influenciar em imposto a pagar. Então, mas isso existe deverá, né, existir uma mecânica para ver como tributarás. A lei, por acaso, já trouxe algumas regras básicas, mas se calhar existirão alguns regulamentos, alguns despachos ou alguns atos, né, praticados pela AGT a título de esclarecimento. Então tem muitas novidades que se calhar em outros fóruns, em outras oportunidades vamos poder aflorar melhor. Obrigado, doutor Eide. Obrigado. De recordar que o episódio mais visualizado do canal da FD Iuris que nós temos até o momento foi um podcast que realizamos com o doutor Eide. E então vamos partilhar os conteúdos, vamos seguir o canal, vamos deixar as nossas dúvidas nos comentários. E o Dr. Eide já deixou o contato, qualquer coisa podem contactar a empresa HPC. Então chegamos ao final de mais um podcast e vemo-nos no próximo episódio do vosso canal FD Iuris. Deus abençoe e até a próxima. Paz.